O Jornal da Barra conferiu a peça Mulheres de Shakespeare, com as atrizes Ana Guasques e Suzy Rego. Texto de Thelma Guedes e dirigida pelo inglês Luke Dixon, um dos maiores especialistas do escritor no mundo. A energia e a força de ícones femininos como Ofélia, Julieta, Lady Macbeth, que incorporam duas mulheres presas em um teatro durante uma tempestade, que interagem entre si com seus próprios dilemas e desejos, através das personalidades dessas figuras emblemáticas. Suzy Rego, Ana Guasque, falando um pouco sobre a peça Mulheres de Shakespeare, e como o próprio nome diz, uma peça sobre as mulheres que ele escreveu, que ele relatou. Então, me contem um pouquinho sobre como foi esse trabalho de pesquisa para saber um pouco sobre esse contexto. Primeiro foi uma delícia muito instigante, porque Shakespeare criou, né, mulheres muito ricas, né, múltiplas, com personalidades diversificadas, então uma riqueza feminina muito grande, numa época que as mulheres não podiam interpretar essas personagens, né, que elas não tinham espaço na sociedade e que os homens que interpretavam, né. Então, se deparar com essas personagens foi também, em alguns aspectos, um choque sobre como era a sociedade da época, né? E quanto espaço que a gente conseguiu conquistar ao longo desses poucos séculos e quanta coisa ainda tem para se fazer, né? E eu imagino que é um tema polêmico, é um tema contemporâneo ainda e atual, e lidar com isso de uma forma mais moderna, né? Como é que você vê isso hoje? Bom, João Vitor, obrigada por conversar conosco. Nós estamos nessa temporada aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Fashion Mall, sempre aos finais de semana, tá, pessoal? Já estou convidando vocês a partir de agora, sexta e sábado 9, domingo às 7, e ficaremos férias de julho no Rio de Janeiro. Venham nos assistir. Pode esquecer o medo, tá bom? Essa peça, né, que é da Thelma Guedes, que é autora também da novela Órfãos da Terra. A Thelma fala sobre essas duas mulheres, essas duas atrizes que se encontram no teatro para interpretar mulheres de Shakespeare, ou não, porque elas não sabem, elas vão para uma reunião. E a partir dessas duas mulheres, que são de gerações diferentes, né, uma bem mais jovem, outra bem mais madura, mais experiente, elas se encontram e o teatro as une. Então, quando nós trazemos essa colcha de retalho das grandes personagens de Shakespeare, Julieta, Ofélia, Lady Macbeth, tem a ver com o encontro dessas duas mulheres que são aguerridas, são empoderadas, são mulheres criativas, são mulheres divertidas, fortes, mas são extremamente humanas. Então, como sempre disse o nosso diretor maravilhoso, Luke Dixon, essa peça não é sobre Shakespeare. Essa peça é sobre essas duas atrizes que, entre tantos trabalhos que já fizeram na vida, também têm a paixão pelo nosso famoso bardo. E elas se descobrem e elas se experimentam como pessoas e elas aprendem e ensinam. E falando um pouco dele, do diretor, ele é um especialista de Shakespeare, né? Ele já fez algumas montagens ao longo dos anos de carreira dele pelo mundo. E aí, como é que foi traduzir isso, tentar adaptar para o teatro brasileiro? Olha, ele não teve grandes problemas, né? Porque a Thelma, como a Suzy disse, nos presenteou com uma dramaturgia muito rica, muito consistente, e o Luke trouxe toda a experiência maravilhosa dele. Adoraria estar aqui no Rio com a gente, aqui no Fashion Mall, que está uma delícia, a gente está em cartaz aqui, mas ele não pôde estar com a gente desta vez, né? Numa outra ele vai estar aí de novo, dando workshop e tudo, inclusive, mas não tivemos, foi maravilhoso, assim, ele abraçou de uma forma muito linda, nos conduziu brilhantemente, nos trouxe informações inusitadas que a gente, né, com a nossa... porque é uma cultura muito própria deles, né? Tá ali na origem, no sangue deles, dos ingleses, né? E muita coisa pra gente era novo, em alguns momentos até um choque, né? Mas nós gostamos muito da experiência, a gente tá morrendo de saudade do Luke. Para muitos, Shakespeare pode soar difícil e complexo. Suzy comenta como a abordagem foi construída de forma fácil e acessível. E uma das coisas que eu falei para a Aninha, quando ela me fez o convite, falei, Ana, eu tenho pouquíssima experiência de Shakespeare. E ela disse, mas Suzy, a peça não é isso. Então o que é interessante é que as pessoas falam, de repente fiquei assim, pode ser alguma coisa muito dura, um clássico e tal. Não, são essas atrizes que são completamente mulheres modernas e que elas discordam sobre as personagens favoritas delas. Então a atriz 1 tem uma personagem que ela ama muito e defende, e a atriz 2 que eu faço discorda, e uma das coisas que eu falei pra Aninha, quando ela me fez o convite,
convite, falei, Ana, eu tenho pouquíssima experiência de Shakespeare. E ela disse, mas Suzy, a peça não é isso. Então o que é interessante é que as pessoas falam, de repente fiquei assim, pode ser alguma coisa muito dura, um clássico e tal. Não, são essas atrizes que são completamente mulheres modernas e que elas discordam sobre as personagens favoritas delas. Então a atriz 1 tem uma personagem que ela ama muito e defende, e a atriz 2 que eu faço discorda, e é exatamente isso, nós demos essa identificação, porque é o que acontece, há quem ame aquela personagem romântica e apaixonada que faz tudo pelo sonho inocente do amor puro, e tem uma outra não, que acha mais interessante, que é aquela que luta pelo poder e tal, e coisas que nós fazemos nas nossas personalidades, nós somos quase que tudo isso, né? Não só mulheres, mas assim, é também uma ode, é lógico, é uma ode, é uma homenagem à vivência humana, né? Não tem uma bandeira, tal, não. Antes de tudo é teatro, é entretenimento, é uma suave comédia e é muito gostoso ver como essa turma participa. Eles opinam, falam, aplaudem, choram e para nós, assim, é uma comunhão muito gostosa, como Shakespeare sonhou o teatro e como Ana e eu buscamos fazer. E toda a produção, e todo mundo, toda a equipe. E plural, né? Porque todo mundo é um pouco várias facetas, várias mulheres. Temos todas dentro de nós, E né? vocês são mulheres também, então vocês mais do que ninguém podem colocar isso de uma forma muito real. Inclusive, antigamente, os homens retratavam as mulheres no teatro. Inclusive, né, Shakespeare deixa isso claro, que os papéis eram feitos por homens. E dessa vez, agora, vocês, mulheres, podem finalmente representar esses papéis. Como é que funciona mais ou menos isso? Ufa, graças a Deus que a gente pode representar nós mesmas, né? E com propriedade. Também, né, Ana? E com muita propriedade, trazer isso de uma forma mais acessível, porque como a Suzy falou, Shakespeare às vezes tem um mito de que é uma coisa muito difícil, inacessível, e vocês trazem de uma forma mais popular. Mas Shakespeare, ele era extremamente popular, né? Inclusive, ele inventava palavras, ele inventava gírias, ele era um artista da atualidade extremamente popular. E olha só que engraçado isso das personagens femininas que as mulheres não podiam interpretar. Ele criou também personagens femininas que se vestiam de homem para poder estar ali na sociedade, né? Tem aquelas personagens que vão para a tribuna, né? Vestidas de homem, como se fossem homens. E olha que loucura isso, porque eram homens interpretando mulheres que se vestiam de homens. Sim. Quer dizer, olha que rico, né? E quanta coisa ele nos traz, né? Quantas reflexões, né, para o nosso dia de hoje. Tanto que tá aí, ele tá 5 séculos, ele se mantém vivo. Né? Contemporâneo e atual e presente. Contemporâneo, atual e presente. E ainda complementando a questão do público carioca, que o público carioca é delicioso. E assim, a gente até estava com certo receio. Será que é o tipo de peça que o público carioca vai abraçar? E tá todo mundo amando e se envolve com a peça, e ri, e chora, bem como a Suzy disse. E tá sendo realmente uma delícia. A gente espera vocês aqui, hein? Venham assistir enquanto a gente está em cartaz aqui no Fashion Mall. Foi grande parte vivida em palco, em teatro, com ensaio, com umas vivências de amizade, sociedade, romance, filhos. O Fagundes conta, os filhos dele cresceram em coxia de teatro com 2, 3, 4 anos. Os meus, eu nem consigo, porque os meus amam a plateia, saem correndo. Mas assim, gostam, amam. Então assim, esse sim é um ambiente divino, sim. E é um ambiente mágico e sagrado, profano. O teatro é tudo. Mas os fantasminhas são muito bem-vindos, que eles só trazem boa luz, boa energia. E eles... na hora da ação, eles ajudam de alguma maneira, estão ali por trás. Olha, sempre. O teatro sempre foi, sempre será, ainda é surpreendente. Como disse uma conhecida minha, nossa, aquela gente viva. Eu falei, olha, não tem só vivos, não. Uma relação que vai além dos palcos. Ana e Suzy, além de parceiras de cena, amigas na vida. Eu sabia quem era, a Ana Guasque. A Ana e eu temos uma figura lindíssima.
E eu sabia quem era a Suzy Rego há muitos e muitos anos. A Suzy Rego, todos nós. Todos nós. Eu vou dizer pra vocês que eu era adolescente, assistia a ela, lindíssima, belíssima, maravilhosa na TV. Eu dizia, nossa, nunca que eu poderia imaginar que um dia ia estar compartilhando o palco com ela, sabe? E essa é a riqueza também da nossa profissão, né, Aninha? Nós estamos sempre entre experientes, e mais experientes, menos experientes, mas ao mesmo tempo apaixonados, porque nós amamos isso aqui. Então é isso. Muito obrigado vocês pela entrevista. Obrigada. Obrigada, João Vitor. Obrigada, João Vitor. Obrigado a vocês. E vamos assistir Mulheres de Shakespeare aqui no Rio, aqui no Fashion Mall em São Conrado. Todos convidados, a peça é ótima. Sextas e sábados, 21 horas, domingos às 19 horas até o dia 28 de julho. A gente espera vocês. Venham, venham, venham. Vamos tirar muitas fotos no final. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.